Olá, começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre a justiça de Deus. Será que existe alma gêmea? O que é karma? Nós estamos aqui na Terra para sofrer? Será que escolhemos a família em que vamos nascer? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a presença do orador, educador e médium, Divaldo Franco. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui novamente. E hoje o tema é o que é karma? Como entender as provas e as expiações? O karma é uma expressão sânscrita que Allan Kardec não utilizou. Porque o karma faz pressupor que todo e qualquer equívoco deve ser reabilitado da forma como foi praticado. Seria a velha lei de Talião, a lei de tal e qual. Allan Kardec, na sua percepção profunda da língua francesa, estabeleceu a lei de causa e efeito. Utilizou-se de um recurso muito bom da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que é inteligente provém de uma causa inteligente. E em momento algum ele citou a palavra karma, embora nós a entendamos como sendo essa necessidade do indivíduo reparar os equívocos cometidos. Ao mesmo tempo que nós temos o dharma, que são aquelas conquistas que nos levam à divindade. Então, essas leis denominadas do karma ou de causa e efeito são o código divino para nos ensejar a evoluir. O que seria de nós se não tivéssemos a bênção da reencarnação, da aprendizagem lentamente? Na questão número 21 do Livro dos Espíritos, o codificador interroga: o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E mais tarde, ele analisando o espírito, diz que Deus nos cria simples e ignorantes. Então nós trazemos o germe da divindade em nós, que através das reencarnações vamos desenvolvendo. Quando erramos, voltamos para corrigir. Quando acertamos, progredimos. Quando insistimos no erro por negligência ou por qualquer outra problemática, somos induzidos à expiação, ao karma, para podermos resgatar. Divaldo, muitas pessoas afirmam assim: isto é meu karma, é por isso que eu sofro tanto. Nós estamos aqui na Terra para sofrer necessariamente, para termos provas, expiações. Como o Espiritismo nos explica isso, Divaldo? Essa é uma atitude comodista. Nós deveremos ter uma situação de resignação dinâmica. Nós aceitarmos, mas fazermos todos os esforços para erradicarmos as raízes desse fenômeno. Quando o indivíduo diz, isso é meu karma, eu nasci para sofrer, é uma situação pessimista e cômoda. Não nascemos para sofrer. O sofrimento é um acidente de percurso que acontece durante a nossa existência, tendo em vista uma meta essencial, que é o nosso aprimoramento. Muitos então estabelecem que a dor é uma necessidade evolutiva. Como disse oportunamente no outro programa, a dor é uma bênção de Deus aos seus eleitos. Então nós vemos, por exemplo, as dores de Cristo. Ele não tinha karma. As dores de João Evangelista, reencarnado em Francisco de Assis. São dores que, através do amor, nos ensinam a progredir. Então, muitos espíritos vêm à Terra com determinados sofrimentos para servirem de modelo àqueles outros como nós que estamos na retaguarda. Então, a nossa postura de uma resignação dinâmica, procurando arrancar as raízes que nos levam ao sofrimento e libertando-nos do karma ou dos efeitos danosos pelo bem que façamos. Divaldo, e nós escolhemos a família em que vamos nascer? Isso seria fantástico, porque nós iremos escolher somente as famílias abençoadas, formosas, aquelas que se nos constituíssem motivos de risos e de alegrias. Nós renascemos nas famílias de que necessitamos, porque é através desse renascimento nessas famílias, muitas vezes problemas, que as leis divinas se cumprem. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, quando ele fala do nascer de novo, ele diz que a reencarnação aperta os laços da consanguinidade da família, porque nascemos numa família arbitrária. Somos, às vezes, filhos de uma mãe déspota, de um pai negligente, ou numa família de muitos atritos.
Ali nós temos a escola da aprendizagem para nos prepararmos para a família universal. Então, nós não temos a família que gostaríamos, mas aquela que é mais útil para a nossa evolução. E, Divaldo, quando nós reencarnamos, já está programado se nós, com quem vamos casar ou se vamos ficar sozinhos? Como fica essa questão? A lei divina é realmente sábia. Existe uma fatalidade, nasceu, morre, o determinismo. Agora, como nos conduzirmos, temos o livre-arbítrio. E, naturalmente, os afetos do passado podem candidatar-se ao prosseguimento da afetividade no matrimônio, a livre escolha quando o indivíduo deseja realizar certos ministérios que ele exige entrega total, pode ele ter a opção de estar a sós no lado afetivo ou conjugal. Mas, em realidade, o ensejo que nós temos para crescer é dado pelo livre-arbítrio, porque nós temos a opção. Se fizermos isto, progrediremos. Se fizermos aquilo, retardaremos da marcha. Nunca evoluiremos, porque é uma lei de incessante progresso. Desta forma, os fatos marcantes da nossa vida estão mais ou menos estabelecidos. Mas nós podemos mudar o nosso destino através das boas ações. Imaginemos uma contabilidade. Se eu tenho um débito de X e Y, o bem que eu faça é um X que anula aquele débito. Então eu posso modificar a estrutura. Imaginemos o caso de alguns enfermos. Chico Xavier, por exemplo. Ele teve uma moratória, equivale a dizer, a sua vida foi prolongada. Narrou-me oportunamente que quando ele teve um infarte na década de 70, os bons espíritos examinaram a questão e ele muito jubilosamente disse, se eu partir agora, eu ficarei 20 anos no mundo espiritual. Reencarnar-me-ei mais 20 anos. Eu negocio, entre aspas, esses 20 anos por mais 10, já estou aqui com experiência. E a divindade deu-lhe mais de 20 anos. Portanto, não são leis fixas, inderrocáveis. São leis que nós podemos alterar de acordo com a nossa conduta para o bem, porque o amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus. E já que você citou Chico Xavier, a respeito dessas questões da reencarnação, o livro Missionários da Luz, não é, de André Luiz, ele fala exatamente do ministério da reencarnação, ele fala no capítulo 13 a respeito da reencarnação de Sigismundo. Então, se os amigos telespectadores quiserem aprofundar um pouco mais esse Sem estudo dúvida. E outros pontos da obra também, não é, Divaldo? Eu acho de uma grande valia, porque nesse departamento das reencarnações projeta-se até a forma fisiológica, as funções orgânicas que vão ser esculpidas no perispírito para poder plasmar na Terra o corpo de que temos necessidade. Então, realmente, estamos diante das leis de amor que nos favorecem para o progresso. E esse planejamento reencarnatório, além das questões do físico, também o espírito que vai reencarnar, ele se aproxima da família em questão meses antes já, não é, Divaldo? Exatamente, para haver uma boa afinidade. E é tão comovedora a reencarnação que no momento da comunhão sexual dos parceiros, os bons espíritos aguardam com todo respeito fora da câmara conjugal e no momento em que o espermatozoide começa a correr a trompa de falópio, eles vêm e fazem a imantação, para que no momento da fecundação, quando o óvulo se transforma em neuroblasto ou célula-ovo, o espírito já esteja vinculado e comece a plasmar o corpo necessário à sua evolução. E nesse exemplo ainda, em Missionários da Luz, quando há um desafeto de existências anteriores, como a espiritualidade, os mentores amigos, eles fazem com que a harmonia se estabeleça para que possa haver essa reencarnação, não é? Sem dúvida, nos estados do sono, há o desprendimento parcial dos encarnados. E os mentores aproximam aqueles desafetos para que a animosidade se dilua quanto possível. Muitas vezes é uma animosidade com muitas raízes e não se apagam as impressões negativas, mas pelo menos evita que a mãe aborte, evita que o pai a abandone, criando uma situação deplorável. Porque nada ocorre sem um planejamento superior. Nas reencarnações comuns, da grande maioria, há um planejamento básico e não uma estruturação individual. Nos missionários, da fé, da ciência, da tecnologia, da arte, da beleza, há um planejamento cuidadoso, mas a grande maioria reencarna dentro de uma lei normal, estabelecida, que funciona automaticamente, mas dentro do amor. Divaldo,
Uma pessoa que está no papel de esposa numa existência, pode em outra existência ter sido a mãe desse parceiro, ou irmã, ou pode ter sido filha desse parceiro. Então, em várias existências, vários papéis. Mas quando ao retorno ao plano espiritual, como fica esse relacionamento na erraticidade? O amor não é de natureza específica. O Espírito Joana de Ângeles diz-me que o amor é como uma grande circunferência com um centro. Se nós traçarmos raios, nós devemos formar angulações, o amor fraterno, o amor sexual, o amor paterno e assim por diante. O amor será essa síntese. No mundo espiritual não há esse amor de natureza conjugal, mas o amor profundo das almas afins, que se completam, que nós entenderíamos aqui como um casal perfeito, que na Terra ainda não é possível de encontrar-se. Então, se foi filha, se foi pai, se mudou de postura, será o grande amor solidário da fraternidade, que um dia unirá todas as criaturas dentro do mesmo tom vibratório da afetividade plena. Nivaldo, eu acredito que já te fizeram muitas vezes essa pergunta. Existe alma gêmea? Do ponto de vista da doutrina espírita, não existem almas gêmeas, pelo menos na colocação ancestral de duas metades eternas, que se fundiriam numa para caracterizar uma individualidade, que seria feito do outro espírito. Ele se diluiria. O espírito Emmanuel, ao apresentar a sua obra na qual ele narra Almas Gêmeas, convidado pela Federação a fazer uma reflexão, ele pediu que conservasse. Porque ali a alma gêmea não é essa das metades eternas, é da alma perfeitamente identificada, que se poderiam fundir, caso estivéssemos no corpo perispiritual apenas, os dois perispíritos não teriam nenhum choque vibratório. Mas Allan Kardec optou por manter a visão de que as metades eternas não existem. Então nós seríamos gêmeos no sentido afetivo profundo, seríamos idênticos nas aspirações e nos completaríamos uns aos outros, mas sem nos esquecermos da coletividade em geral, porque senão ficaríamos no privilégio do nosso amor exclusivo e abandonaríamos o mundo necessitado do nosso amor. Na novela Alma Gêmea, mostra que a reencarnação ocorre no momento do nascimento da criança. Isso está correto, Divaldo? Do ponto de vista espírita, de forma nenhuma. Algumas doutrinas religiosas assim também estabelecem que a alma é criada no momento em que a criança nasce. Ora bem, se nós examinarmos sob esse ponto de vista, o aborto seria perfeitamente legal, porque estaria eliminando massa e não uma vida espiritual. No momento, como eu disse, em que o espermatozoide dispara, ele já está sob a influência do espírito, vinculado a ele pelo perispírito. Será este momento do disparar, quando nasce a célula única, que vai agora construir o arquipélago de 100 trilhões de células que vão sendo impressos lentamente. Os karmas, para usar a linguagem convencional, as necessidades, as habilidades, as propostas de evolução, a saúde, a doença, as heranças genéticas que poderão ser estimuladas ou poderão ser detidas. A reencarnação começa no momento da fecundação. Por isso que matar é crime. Divaldo, quando uma criança nasce com uma deficiência, seja física, seja mental ou ambas, isso foi uma escolha dela ou é uma imposição? Podem ser as duas coisas. Eu vejo, por exemplo, o caso de Helen Keller, que foi o exemplo notável da surda muda, que conseguiu comunicar-se em diversos idiomas. Ela era capaz, pelo tato, de reconhecer o rosto de John Fitzgerald Kennedy e descrever-lhe a psicologia. Conseguia identificar cédulas de dólares pelo tato. No caso de Helen Keller e de outros, como Toulouse-Lautrec e tantos outros missionários, penso eu, que eles pediram para vir resgatar antigos débitos, constituindo-se exemplos para a sociedade. No entanto, na grande maioria se trata de uma imposição divina. Desde que o espírito teve o ensejo e repete o erro, ele agora volta na compulsória, porque a lei é de progresso. E nessa compulsória é-lhe imposta a necessidade da reabilitação
pelos limites variados em que o espírito sente-se constrangido a mudar de atitude interior, utilizando de um corpo fragmentário, de uma existência assinalada por aberrações, nos casos da chifopagia e de outros transtornos de natureza degenerativa, nos fenômenos dos partos dolorosos, com os extratos degenerativos das crianças, estamos diante de expiações impostas. E nesses casos, diante da lei de causa e efeito, como ficam os pais dessas crianças com essas dificuldades, Divaldo? Todos nós estamos interligados. Esses pais que os recebem foram também espíritos que contribuíram para os desastres morais. Quantos pais negligentes? Às vezes eu me pergunto, uma pessoa culta, um casal com um curso universitário, não vê um filho ingressar na droga? É porque não presta atenção ao filho. Ele é responsável porque o filho lhe é emprestado para que ele cuide, para que ele desenvolva as aptidões. Observo muitas vezes caprichos de pais, quando os filhos desejam assumir determinadas posturas, por preconceito, por expressões de vaidade e de presunção, impedem. E esses espíritos fragilizados atiram-se ao suicídio. Eles foram corresponsáveis. Retornam na postura paterno-maternal para receber aquele ser destroçado e juntos expungirem pelo sofrimento o desacato à divina lei. E esses pais que sofrem, como você disse agora, e ainda mais, sofrem quando vêm os filhos com depressões, com distúrbios bipolares, com aí os transtornos tão variados dentro da psicologia de hoje. Como é que você vê a lei de causa e efeito nesses casos, Divaldo? Aí nem sempre esses pais são responsáveis em vidas pregressas, mas eles pediram que aquele ser querido que estava com um karma muito doloroso viesse na sua ternura, para que o seu afeto realizasse amor-terapia. Então, muitas vezes, um jovem, qualquer indivíduo, mesmo entre parceiros, é tomado por um surto depressivo, um surto psicótico, para que o outro, através do amor, seja o guia e o condutor da reabilitação. É sempre a proposta de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Onde está a justiça de Deus a permitir que mulheres pobres tenham muitos filhos, enquanto outras mulheres com boas condições financeiras não possam engravidar, Divaldo? A divindade propicia recursos, porque nem sempre os bens materiais podem proporcionar a felicidade aos filhos. E quando esses lares menos abastados, até mesmo miseráveis, abrem as portas à reencarnação desses espíritos, estão contribuindo para a grande lei da evolução. Muitos deles sequer conseguem uma vida nobre, ter uma vida saudável, permanecem na miséria. São imposições da divindade para o resgate. E muitos outros que têm os recursos hábeis e não recebem esses filhos, são provas, são pessoas que abortaram, que geraram situações impeditivas e que nascem muitas vezes com distúrbios sexuais muito profundos, como sendo a frigidez, a impotência sexual, ou na normalidade, os seus espermatozoides não conseguem sobreviver. Outros distúrbios do aparelho genital da mulher não facilitam a manifestação da vida. Trata-se de uma prova para esses que não souberam conduzir. Mas eles podem desenvolver a maternidade e a paternidade pelo amor. Filho não é apenas aquele que nós procriamos. No meu caso em particular, 672 crianças passaram pelo lar. Algumas eu registrei como filhos biológicos. E a alegria de ser pai, não sendo biologicamente, penso, não é menor do que daqueles pais que na compulsória procriam. E a pergunta seguinte é: o que é livre-arbítrio? Existe limite para o livre-arbítrio, já que você acabou de colocar que, não sendo pai biológico, você os registrou. Então, você pode sentir o que é ser pai. Isso tem a ver com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a livre opção. É a facilidade que nós temos de eleger entre uma coisa e outra, mas há um limite. Porque se pelo meu livre-arbítrio eu optar algo que transcende a minha capacidade de mérito, ou de poder de fazer, ou pela possibilidade de fruir, eu posso ter o desejo, mas ao executar os resultados não são favoráveis. Divaldo, como fica o livre-arbítrio no caso de filhos criminosos?
E às vezes, dependentes químicos que ingerem drogas durante a gestação. Eles têm praticamente o destino traçado. Caso eles consigam sobreviver, é provável que sejam dependentes químicos e criminosos também. Onde está a justiça de Deus? Exatamente na oportunidade que dá a todos. Para que mesmo nas injunções mais penosas, o seu livre-arbítrio que lhes faculta discernir, quando não vem com patologias mentais, aquilo que lhe é de melhor. Mesmo um dependente químico, desde os dias da gestação materna, quando o feto recebeu aquelas altas cargas tóxicas, ele tem a vida social, a escola, os recursos humanos, e ele pode optar por ser diferente. Observemos numa família as várias tendências, indivíduos que trazem tendências criminosas, que são criminosos natos, como dizia César Lombroso, o notável antropólogo italiano, um dos maiores pais da antropologia criminalista. E, no entanto, eles podem modificar, encontram o amor. E esse amor lhes dulcifica tanto a alma que eles mudam de atitude. Mas aqueles que não logram também não são considerados fracassados. Eles experienciaram uma atividade que os vai preparar para, no futuro, não reincidirem no erro outra vez. E esse conhecimento da reencarnação, você entende que as pessoas, a partir desse conhecimento, isso pode ajudá-las a transformar suas vidas, Divaldo? Sem a menor dúvida. O conhecimento da reencarnação dá à vida um sentido psicológico e nos favorece a melhor técnica de como conduzirmos a nossa vida. Da mesma maneira que nós temos as experiências para uma vida saudável, através da educação, para conquistas de cargos e encargos de projeção, a reencarnação nos estabelece parâmetros, dentro dos quais nós nos podemos movimentar com uma tranquilidade muito grande. Muitas vezes eu tenho tido impulsos de tomar determinadas atitudes, mas quando eu me lembro da lei de causa e efeito, eu modifico. Naturalmente, por o fato de ser uma pessoa que pensa e que, tendo o seu livre-arbítrio, agora com as luzes da reencarnação, escolhe o melhor para amanhã, não necessariamente para hoje, porque a aflição de agora pode ser o sorriso de mais tarde, como o sorriso de hoje se transforma no esgar de amanhã. Divaldo, essa questão da reencarnação, eu me lembro do Ian Stevenson, esse médico maravilhoso que tanto se aprofundou, estudou, hoje desencarnado. Eu fico pensando, e como é que você vê se essa ideia da reencarnação passa a ser um valor entre os seres humanos e ampliando esse conceito? Como é que transformação prática você vê acontecer na vida das pessoas e da sociedade como um todo? As pesquisas do Dr. Ian Stevenson no cérebro, 20 casos que sugerem a reencarnação, ofereceu-lhe a visão das crianças que se recordavam de terem vivido antes. Posteriormente, quase 30 anos, ele retornou àqueles mesmos sítios para encontrá-las agora adultos e pais, sem as memórias da encarnação passada. Mas aquele fato de terem sabido o que haviam sido, mudou-lhes ou proporcionou-lhes uma vida reta. Nenhum deles estava em uma situação deplorável. Quase nenhum deles apresentava transtornos nem malogros, porque havia direcionado a vida e a mente dentro deste programa do amanhã serei melhor do que hoje, então trabalharei com isto. Quando nós nos conscientizarmos da reencarnação, transformaremos desafetos em amigos, toleraremos as imperfeições do próximo, teremos um pouco de compaixão da sociedade, auto-perdoaremos, que é uma coisa muito difícil. É muito fácil até perdoar a outrem, mas quando nós temos a culpa inserida no inconsciente profundo, em nosso perispírito, nem sempre logramos o perdão que seria terapêutico. A reencarnação então nos diz: perdoe-se, para poder perdoar aos outros, ame-se, para melhor amar aos outros. Então a reencarnação produzirá na sociedade, dentro do ponto de vista da visão cristã, uma alteração radical, proporcionando a construção de um mundo melhor. Sabe, Divaldo, eu tenho estudado a respeito da macrotransição, que em Genebra, uns estudos profundos, né? O professor Laszlo e outros tantos, eles dizem que nós estamos vivendo esse momento de macrotransição e que a mudança vai ser tão importante quanto foi na época que se acreditava que a Terra era o centro do universo. E depois, não, a Terra é mais um planeta dentro do sistema solar.
É interessante que nesse momento de macro-transição, segundo eles, ideias virão, por isso que eu te pergunto da reencarnação, porque isso ele não diz, mas nas minhas reflexões eu penso que a reencarnação faria esse movimento de profunda transformação, como foi essa ideia, que a Terra era o centro do universo, quando se mudou essa maneira de ver o mundo, muita coisa mudou. Por isso que eu te pergunto, não é? Essa mudança, se todos acordássemos, seria uma maravilha. Isso. Quantas atitudes poderiam ser repensadas e o livre-arbítrio, talvez, de uma maneira diferente, mais maduro, com mais maturidade, mais profundo, não é? Sem dúvida. Eu recordo-me de Teilhard de Chardin. Ele disse que o homem conseguiu domar algumas forças da natureza, mas quando domasse os seus instintos e descobrisse o amor, realizaria por segunda vez a descoberta do fogo. Portanto, essa macro-transformação do Dr. Laszlo. Estou de pleno acordo que nós estamos esperando agora, na era nova, deste mundo de provas e expiações, conforme Allan Kardec, viajando para o mundo mais abençoado, o mundo de regeneração, no qual certamente haverá dor, mas não a dor selvagem, não esse quadro patológico de barbárie, de criminalidade, de violência, mas outro tipo de dores, porque já não necessitaremos tanto desses sofrimentos amargos e impositivos, porque estaremos conscientes. Divaldo, há casos de pessoas extremamente belas, atraentes, com talento, com vozes maravilhosas, atores de Hollywood, cantores, enfim, que acabam se tornando dependentes de drogas ou de álcool. Como eles podem modelar corpos tão especiais se ainda não têm uma evolução moral? A beleza é uma provação. Determinados títulos de enobrecimento são conquistas oferecidas à divindade por espírito, muitas vezes inexperientes, para que, se utilizando desses recursos, amadureçam. Ocorre que muitos deles autodeslumbram-se, conquistam patamares para os quais não estão maduros psicologicamente e, por consequência, tornam a vida vazia. Perdem o sabor da existência, tudo lhes é tão fácil. O prazer sexual, as comodidades que o dinheiro e o poder oferecem. Então, nessa vida vazia, por uma invigilância, foge para a droga. Eu vejo determinados artistas que são verdadeiros modelares, tanto no canto como em qualquer espécie de arte. Mas eles são tão desgastados emocionalmente que, para poderem repetir as performances, eles usam a droga. E então, a princípio com uma boa intenção, depois por uma necessidade e por fim pela tragédia da dependência. Divaldo, suas considerações finais sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a maior dádiva do amor. Somente podemos entender Deus através dessa justiça que a todos nos proporciona as mesmas oportunidades. A velha teoria da existência única é tão injusta, porque nascem fenômenos teratológicos, indivíduos que nunca terão possibilidade de viver com dignidade, porque existem aqueles descerebrados que não tiveram oportunidade, nunca nem terão de pensar, os anencéfalos. Através da reencarnação, nós passamos pelas experiências como aluno na escola terrestre. Vamos desde o berçário até os vários períodos, a universidade e aos cursos de pós-graduação. Com o nosso esforço e a misericórdia divina, o deotropismo atrai-nos e nós marchamos na direção de Deus. Muito obrigada, Divaldo, por mais essa companhia e participação. E você, que esteve em sintonia aí com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chegou ao fim. Hoje nós falamos sobre a justiça de Deus. Ficou alguma dúvida? Você quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta? Envie um e-mail para a gente. Na próxima edição, tem muito mais para você. Até lá!